esses lugares. E geralmente o eleitor dessa cidade se atrai dessa maneira. Ou então por aquele candidato que, tipo, oferece alguma coisa pro eleitor. Ah, se tu votar eu te dou, sei lá, um caminhão de areia, um caminhão de tijolo, um saco de cimento, ou até mesmo compra de voto direto através do dinheiro. Porque de toda forma, se oferecer alguma coisa em troca de voto, já é compra de voto. E é um crime, né? Um crime que infelizmente não é combatido na cidade pequena, na cidade no interior. E as pessoas às vezes nem ligam pra isso. Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou explicar para vocês como que funciona a eleição de cidade pequena, né, as eleições municipal. Antes de ir direto para o assunto, eu peço que você se inscreva no meu canal e deixe o seu like e comente alguma coisa se você assim quiser. Então pessoal, a gente sabe que o Brasil é um país que tem uma diversidade muito grande de cidades. Tem cerca de 5.000 cidades, 5.500 nos 26 estados da nossa federação. A maioria dessas cidades são cidades com pouco habitante, né? Uma boa parte da população do Brasil mora nas capitais, tanto na capital federal, como também nas capitais dos estados, né? Que são a maioria. E a gente sabe que os interiores do Brasil, principalmente as cidades do Nordeste e do Norte, são cidades pouco desenvolvidas, com pouco habitante. Ali tem cidade de mais ou menos 3.000, 5.000 habitantes, 10.000. A cidade que eu morava, por exemplo, em Esperantina, do Tocantins, na região do Bico do Papagaio, tinha cerca de 8.000 pessoas, mais ou menos, né? Até alguns anos atrás, era consenso para todo mundo que lá tinha 10.000. Mas depois do último censo, acho que 2022, só foi contado 7.000 e poucas pessoas. Diminuiu o número de habitantes, não sei o porquê, né? Mas diminuiu. Enfim, a gente sabe que as eleições aqui no Brasil, elas são muito federalizadas. Ou seja, as pessoas elas têm mais foco nas eleições federal, o presidente da república, o Congresso Nacional e tudo mais, do que nas eleições municipal, né? Tanto que se perguntar alguma coisa em alguns lugares do Brasil, eu creio que na maioria, sobre os governos municipal, os cidadãos não vão conseguir explicar ou dizer o que tá rolando, o que tá acontecendo, né, na gestão municipal. Agora se pergunta alguma coisa sobre o governo federal, as pessoas já têm mais ou menos uma opinião, porque ouve falar nas mídias, no jornal, né, que sai geralmente essas informações. Então as pessoas elas são mais ligadas nos governos federal do que nos governos municipal. Ou seja, as eleições do Brasil, o eleitorado brasileiro, ele é mais federalizado, né? E não tem tanto conhecimento sobre a questão dos municípios. Até mesmo dos municípios que as próprias pessoas moram, né? Porque são o que o prefeito faz, o que os vereadores faz, o que eles votam, geralmente não sai nas mídias, né? Não tem, a maioria dessa cidade não tem jornal dentro da cidade para noticiar. A minha cidade mesmo, nem página, se brincar direito, não tem nas redes sociais. E isso deixa muita gente desinformada sobre o que está acontecendo. Mas as eleições na cidade pequena funcionam da seguinte maneira. Primeiro, não tem debate. Não tem debate entre prefeito, candidato, esse negócio assim. Vereador, não tem nada disso na cidade pequena. E também existe alguma chantagem, né? Gente que tem emprego na prefeitura, às vezes não tem coragem de apoiar um candidato que vai concorrer com o atual prefeito, ou a pessoa que o atual prefeito estiver apoiando para a eleição. E muita gente tem medo, às vezes, de falar, de se expressar, porque muita cidade que tem mais ou menos ali 5.000, 6.000 habitantes, todo mundo se conhece, né? Quando chega uma pessoa de fora na cidade, todo mundo sabe que ela é de fora, porque já conhece o rosto de todo mundo. A minha cidade mesmo era um grande exemplo disso. E as pessoas têm medo, às vezes, de se expressar, porque com medo de alguma retaliação do prefeito, com medo de perder o contrato ali na prefeitura. Então, eles acabam que se restringindo a ter algum tipo de opinião, né? Quando não é na época de eleição. Tipo, às vezes até apoiam um candidato que vai concorrer com o prefeito, mas eles não têm coragem de se expressar, não têm coragem de se manifestar sobre isso, porque às vezes tem um parente que trabalha na prefeitura,
ou até mesmo o próprio eleitor tem contrato lá e tem medo de perder esse contrato. Acontece muito em cidade pequena. E outra coisa também que acontece bastante é que às vezes alguns candidatos, prefeito e vereador, as pessoas levam muito em conta que ele é uma pessoa boa. O cara às vezes não tem nenhuma proposta para a cidade, né? Mas se ele trata os outros bem, ele conversa bem, ele fala bonito, muitas pessoas também se sentem convencidas. Geralmente os candidatos dessa cidade é pessoas que têm um pouco mais de dinheiro, né? Tipo um dono de mercado, que abre um mercado pequeno, que às vezes que em cidade pequena já é considerado grandes coisas, né? E geralmente essas pessoas se lançam como candidato e os eleitores vão olhar a forma que ele trata as pessoas quando chega lá para comprar alguma coisa no mercado, ver se ele realmente trata bem as pessoas. E isso o eleitor dessa cidade leva em conta para poder votar nas eleições. Tipo, quase não se vê proposta, quase não se vê projeto mesmo para desenvolver a cidade, porque no geral essas cidades já estão, os partidos, principalmente os partidos do Centrão, estão se perpetuando no poder e as cidades permanecem do mesmo jeito, né? Minha cidade, por exemplo, já foi governada por muitos partidos, principalmente os partidos do Centrão, e até hoje eu não vejo tanta diferença, né, quando eu vou lá, né? Alguns prefeitos fazem algumas coisas, outros não, né? Deixa do jeito que tá. E eu tenho certeza que rola muita corrupção, muita roubalheira também da prefeitura, porque essas cidades geralmente acho que não tem quase nem investigação, nem fiscalização, nem nada. O prefeito, os vereadores faz a farra também nesses lugares. E geralmente o eleitor dessa cidade se atrai dessa maneira. Ou então por aquele candidato que, tipo, oferece alguma coisa pro eleitor. Ah, se tu votar eu te dou, sei lá, um caminhão de areia, um caminhão de tijolo, um saco de cimento, ou até mesmo compra de voto direto através do dinheiro. Porque de toda forma, se oferecer alguma coisa em troca de voto já é compra de voto. E é um crime, né? Um crime que infelizmente não é combatido na cidade pequena, é cidade no interior. E as pessoas às vezes nem ligam pra isso, né? A gente até sabe às vezes que tem muitos candidatos que faz isso, mas as pessoas não falam, não ligam, não denunciam, né? É uma coisa muito ruim e o triste disso é que isso ajuda muito os políticos malandros se perpetuar no poder. Porque querendo ou não, a gente olha para a cidade grande, por exemplo, São Paulo, quando tem eleição em São Paulo, os debates são transmitidos na televisão. Só que São Paulo é a maior cidade do Brasil, né? Cidade com 12 milhões de habitantes. Mas se for considerar o número de cidades que o Brasil tem, 5 mil cidades, e a maioria delas talvez não tem nem sequer 20 mil habitantes, né? Eu acho que ainda é grande ainda, se a média da cidade do Brasil for esse número de habitantes, ainda até é muito. As pessoas não têm um conhecimento, não tem repercussão na mídia. É muito diferente as coisas que acontecem na cidade do interior. Por exemplo, em São Paulo a gente vê mais proposta, mesmo que os candidatos são muito ruins também, né? Mas pelo menos a gente vê eles tentando falar as propostas deles, os projetos, nos debates e tudo mais. Em cidade pequena nem se vê isso. Os candidatos muitas vezes alguns são amigos, né? Outros são inimigos, mas depois que passa o período de eleição se torna amigo. Como no caso que já aconteceu na cidade que eu morava também. E as disputas em cidade pequena geralmente tem muita puxação de saco também pros candidatos, né? Um xinga o outro, eleitor brigando, se matando também, acontece muito isso. E as pessoas, às vezes, quem se manifesta contra o prefeito, muitas vezes é ameaçado de morte, de fato, porque numa cidade pequena, onde todo mundo se conhece, todo mundo sabe onde todo mundo mora, isso fica uma coisa mais assim, como é que chama? A gente tem uma votação que é secreta, né, na urna, mas a gente também tem o direito de se manifestar. Só que é muita insegurança na cidade pequena, porque o risco de represália é muito maior do que numa cidade grande que tem um monte de habitantes, né? Claro. Então, infelizmente, é a forma que funciona as eleições, a votação, a política em cidade do interior do Brasil, cidade de 5 mil habitantes, 7, 10 mil, é muito suja. É muito suja, a política é suja. E pode observar que a esmagadora maioria dessas cidades, elas não têm atividade econômica, não tem desenvolvimento. Tu anda na cidade de uma ponta a outra, tu não vê uma movimentação de carro, porque não tem movimentação econômica. As pessoas não trabalham, muita gente vive, às vezes, tem muita gente que trabalha, né, morador, trabalha em roça, deixa eu ver, tem servidor público também, tipo professor, ou então gari,
pessoas que trabalham mais nessas áreas. Só que movimentação mesmo econômica, de mercado, de empresa, de muita coisa não tem nessa cidade pequena. E infelizmente é uma cidade onde o povo foca muito no serviço público, fala muito de política. Já observei isso, que na cidade pequena as eleições geralmente são muito acirradas. Tem carreata, às vezes a carreata lota uma rua do lado da outra da cidade, né? E numa cidade maior, que tem muita empresa, muito emprego, as pessoas não se importam muito na época da eleição. É muito diferente as coisas. E geralmente nessa cidade menor a política é mais suja do que nas outras. E infelizmente é assim que funciona na cidade mais pequena. Então, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que você deixe seu like e se inscreva.